Começa agora, programa Rádio Câmara. Rádio Câmara Online. Apresentação, João de Paula e Suzy Faria. LDO de 2024 é aprovada em sessão extraordinária. Vereadores encaminham 5 requerimentos de informações oficiais à Prefeitura. Oficial do Cartório de Registro de Imóveis de Araçatuba é contemplado com título de cidadão. E o vereador Coronel Guimarães é o entrevistado do dia. Hoje é sexta-feira, 30 de junho de 2023. E o Rádio Câmara Online está no ar. Olá, muito boa tarde a você, muito boa tarde, Suzy. Boa tarde, João, e boa tarde a todos que nos acompanham. Por unanimidade, os vereadores de Araçatuba aprovaram o projeto de LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, para o exercício de 2024. A votação ocorreu na primeira sessão extraordinária do ano, realizada na manhã de quarta-feira, dia 28 de junho. O projeto recebeu o parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento, formada pelos vereadores Maurício Bem-Estar, que é o presidente, Luiz Boato, vice-presidente, e Lucas Zanata, membro dessa comissão. O vereador Lucas Zanata também apresentou uma emenda modificativa, que aumentava de 520 mil para 624 mil reais o valor anual destinado ao auxílio atleta. A diferença de R$ 104 mil seria descontada dos recursos da comunicação, previstos em mais de 4 milhões de reais. No auxílio atleta da nossa cidade, também um trabalho social. Muitos jovens envolvidos, e nós sabemos o impacto positivo que tem. Porém, esse auxílio é pago apenas 10 meses. Então fica uma lacuna no custeio, até que muitos usam esse valor para poder custear até seu próprio equipamento, em muitos casos, ou na maioria, quase totalidade deles. A ideia é dar uma estabilidade, é que esse recurso que está sendo tirado da comunicação, R$ 104 mil, preencha os 2 outros meses e que haja um ano completo de auxílio. A emenda foi rejeitada pelo plenário por 11 votos contrários. Apenas os vereadores Arlindo Araújo, Luiz Boato e o próprio autor Lucas Zanata votaram favoráveis. E essa rejeição provocou um longo debate em plenário. O vereador Lucas Zanata lamentou o resultado da votação. Nitidamente, para mim, isso aí é um voto político. É lamentável porque não tem nenhuma justificativa técnica que tamanha o mérito faça jus a essa votação. Eu não consigo não deixar de externar aqui o meu lamento com essa conduta política que prejudica a sociedade, que prejudica as pessoas. O líder do governo municipal na Câmara, vereador Dr. Jaime, rebateu as declarações, argumentando que a gestão do auxílio atleta é competência do executivo. Todos os votos são políticos. Nós exercemos uma atividade política. E eu sempre não tenho como, não nego nunca essa condição de político, porque acho que ela é fundamental para a atuação da vida em sociedade. Agora, nesse caso aqui, a legalidade está aqui, tudo bem, mas nós estamos corrigindo exatamente a intervenção, porque antecipar recursos para uma área num subitem que pode ser politicamente resolvido a partir da gestão. Nós não podemos atravessar tudo, daqui um pouco todo mundo vai botar emenda em subitens e já ver o que vai virar isso aqui, primeiro que o orçamento vai fatiar inteirinho, né? Não existe essa possibilidade. O vereador Antônio Edivaldo Dunga Costa também se manifestou, criticando a apresentação de emendas às peças orçamentárias do município. Não adianta fazer emenda. Emenda é ficção. Emenda é jogar para a plateia. É querer aparecer nas mídias sociais. É o papel da oposição, não estou criticando. Mas o vereador faz a emenda igual antigamente, passávamos 4, 5, 6 horas. A sessão começava às 7 da noite, terminava às 3 da manhã. Era 500 emendas, 600 emendas. E sabe, o prefeito, ele vê o que é viável e o que não é. Mesmo que aprove, a emenda será cumprida dentro daquilo e das possibilidades. O prefeito não é obrigado a cumprir a emenda dos vereadores. Outro parlamentar que justificou o voto contrário à emenda foi o presidente da Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara, vereador Maurício Bem-Estar. O voto é meu.
eu não devo satisfação aqui para vereador se ele vem falar que eu sou de bancada. E eu voto a favor da população. E aqui eu tenho pensado no povo. Eu quero sim o bem-estar da população. Eu quero sim que a pasta do esporte volta a ter 1,3 do orçamento da cidade de Araçatuba. Mas aí nós precisamos ver da onde iremos tirar esse recurso. Porque como alguns falam, nós vamos o quê? Não, aí nós estamos falando de um valor irrisório. Nós não estamos falando de porcentagem. Nós estamos falando de algo de um ano. Eu quero resultados aqui. Vamos trabalhar resolutividade, vamos parar de trabalhar emenda. Vamos para o debate para ver da onde nós vamos tirar a porcentagem do recurso e vamos colocar fixo do esporte. O vereador Coronel Guimarães também defendeu o seu voto. Só deixar registrado que eu voto pela minha consciência, né? E o meu voto foi conquistado. Então eu não aceito ser chamado da minha decisão como má. É uma decisão consciente, eu tomei consciência. Então eu não aceito, não é questão, como eu já disse, de justificar a votação, não. É questão de me posicionar, porque todos podem ser contrários a mim. E o dia que forem contrários a mim, não quer dizer que a decisão de vocês são más, não. Então a minha votação foi consciente. O vereador Arlindo Araújo saiu em defesa do colega Lucas Zanata e criticou a formação de bancada na Câmara. Não adianta disfarçar, não adianta usar o argumento que quiser. É público, muitos vereadores já disseram, inclusive na imprensa, que fazem parte de uma bancada. Então é inegável que o prefeito municipal de Araçatuba tenha uma bancada que faz aqui na casa exatamente o que ele quer. É flagrante uma agressão à democracia, porque em tese todos foram eleitos para defender os interesses do povo e ter a isenção e a liberdade necessária para tal. Na medida em que ele tem uma bancada e que ele faz uma reunião e que ele determina de que jeito que deve ser votado, a democracia é ferida. O vereador Gilberto Batata Mantovani não escondeu que é governista e participa de reuniões com o prefeito. A gente debatemos o orçamento com o prefeito e vemos que não era viável colocar emenda, porque nós temos aqui 12, 13, 15 vereadores, todos colocar emenda, né? Isso aqui ia virar uma coxa de retalho. A gente já sabe que tem muitas coisas aqui no orçamento, como o vereador Arlindo fala, que é quase impossível fazer com 2 mil, com 5 mil reais as obras que pretendem fazer. Então eu deixo aqui meu posicionamento, a gente discute, conversa, debatemos, né? Para que chegue nessa casa aqui as coisas boas. O vereador Nelsinho Bombeiro também falou sobre o seu jeito de fazer política. Eu entendo que o vereador está aí emocionalmente nervoso por questões de termos aqui votado contra uma ideia dele e falar da má política. Aí eu não posso concordar, vereador Lucas, porque eu faço uma boa política. Tudo que eu me compromissei antes de eu chegar aqui, o compromisso que eu fiz lá fora, eu estou cumprindo. Eu ando o dia todo na rua, é notório, todo mundo sabe disso. Visito escolas, visito UBSs, visito os prédios públicos, corro atrás. O pronto-socorro foi mencionado aqui. Eu estou sempre lá no pronto-socorro. É só ir lá e perguntar. Só que eu tenho o meu jeito de fazer política. E o meu jeito é de dialogar, é de ir até o problema e conversar. O vereador Wesley da Dialogue disse que o mandato parlamentar é exercido com seriedade. O nosso mandato, assim como acredito que outros, tem trabalhado muito, muito pelo esporte da nossa cidade, inclusive levando os atletas para reivindicarem as suas questões na prefeitura, na Secretaria de Esportes. Então, quando a gente traz um voto aqui para a Câmara, esse voto também é muito bem pensado e é com base no compromisso que nós temos com os nossos eleitores. Declaradamente de oposição, o vereador Luiz Boato falou em hipocrisia. Não é uma situação confortável ter oposição diante de uma Câmara onde a sua maioria é base do prefeito. Mas o papel do vereador é questionar, é fiscalizar, é investigar. Então, eu não vejo aí nenhum problema quanto a isso, né? Porque do contrário da base que tem que aceitar, que tem que obedecer tudo.
E eu falo isso porque eu falo com propriedade, porque eu já participei de algumas reuniões da prefeitura, 2 ou 3, se não me engano, no início do mandato. Eu sei porque eu vi, eu sei porque eu participei. Então eu posso afirmar com propriedade que o prefeito manda. O prefeito manda e o vereador obedece. Tem que obedecer. Outro parlamentar que esclareceu a forma como exerce o mandato foi o vereador Arnaldinho. Eu trabalho da forma que eu me sinto confortável, da forma que eu acredito, que eu olho para dentro de mim mesmo e me vejo útil para resolver os problemas que eu acho pertinente, que chega até mim, e eu, como vereador, me coloco com todo o esforço para resolver. A LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, estabelece as metas e as prioridades da administração municipal para o próximo ano, traçando as normas para a elaboração da LOA, a Lei Orçamentária Anual. O projeto tem como base as estratégias e diretrizes contidas no PPA, o Plano Plurianual, e na Lei de Responsabilidade Fiscal. As demandas da população apresentadas em audiências públicas também são observadas. E o plenário da Câmara Municipal de Araçatuba aprovou 5 requerimentos de informações oficiais nesta semana, durante o grande expediente da 21ª sessão ordinária do ano. Entre os questionamentos à administração municipal estão perguntas sobre a construção da Cidade da Criança, no interior do Zoológico Municipal Dr. Flávio Leite Ribeiro. O documento é de autoria do vereador Arlindo Araújo. Ele quer saber em que consiste a Cidade da Criança, qual a previsão para o início da obra, que está orçada em R$ 895 mil, se será necessário suprimir árvores e como essas eventuais supressões serão repostas. O vereador Arlindo Araújo também está solicitando à Prefeitura a relação de logradouros públicos que não possuem denominação oficial. Outro requerimento aprovado nesta semana é de autoria do vereador Antônio Edivaldo Dunga Costa e se refere aos atendimentos de saúde mental realizados no pronto-socorro municipal. O vereador Nelsinho Bombeiro assina os 2 requerimentos restantes. Ele cobra obras de melhoria em ruas de bairros da região oeste da cidade e um projeto para a fluidez do trânsito na rua Porangaba, próximo a uma escola particular. E a Câmara de Araçatuba homenageou com o título de cidadão araçatubense o oficial do cartório de registro de imóveis da cidade, Marcelo Augusto Santana de Melo. A entrega da honraria ocorreu em sessão solene, realizada na noite desta quinta-feira, dia 29 de junho. A cerimônia foi presidida pelo vereador Doutor Alceu. Compuseram a mesa de honra o prefeito de Araçatuba, Dilador Borges, a vice-prefeita da cidade, Edna Flor, o juiz de direito Alcides Lourenço Cabral Filho e o vereador Arnaldinho, que foi o autor da homenagem. Também estiveram presentes o vereador Lucas Zanata, oficiais de cartórios da cidade e região, ambientalistas, familiares e amigos do homenageado. O vereador Doutor Alceu abriu a sessão, destacando o amor do homenageado pela natureza. Marcelo ensina com exemplos, sobretudo com exemplos, como a sociedade deve respeitar o meio ambiente e dar a ela a legítima denominação de casa comum, em que a convivência harmônica da fauna e da flora dá o tom de leveza e sustentabilidade de que os homens necessitam para apreciar sua breve jornada aqui na Terra. Autor do projeto de decreto legislativo que concedeu a honraria, o vereador Arnaldinho discursou em nome do Poder Legislativo araçatubense. Meu sentimento é só de gratidão. Agradecer o Marcelo, que diante de tantas outras opções, escolheu Araçatuba para morar, para trabalhar, para criar a sua família, para formar os seus filhos. Então, muito obrigado, Marcelo. Obrigado por você vir fazer parte dessa grande casa comum que se chama Araçatuba, que sempre está e estará de braços abertos para acolher a todos. Mas quando a gente tem a honra de receber como filho da nossa terra uma pessoa tão especial como você, o nosso sentimento não pode ser outro, é só gratidão.
O homenageado Marcelo Augusto Santana de Mello ocupou a tribuna para agradecer. E eu gosto muito do nosso obrigado. E estudando a origem do nosso obrigado, o obrigado, obviamente, veio de Portugal, mas tem a ver com eu agradeço a honraria, algo que me foi ofertado, mas eu me sinto obrigado, se eu puder, a retribuir. Então, além do agradecimento à Câmara e a todos vocês que estão presentes aqui, eu utilizo a nossa palavra linda, que é o obrigado. Eu me obrigo a continuar trabalhando para a entrega de títulos para Araçatuba. Eu me obrigo, Clube da Árvore, a continuar defendendo a arborização de Araçatuba. Eu me obrigo, querida família, a continuar amando e protegendo vocês. Marcelo Augusto Santana de Mello é filho do escrevente de cartório José Maria Santana de Mello e da dona de casa Maria Aparecida Frias Santana de Mello. Nasceu em São Paulo em 1975. Formou-se em Direito em 1999. É oficial do Cartório de Registro de Imóveis de Araçatuba desde 2003, quando mudou-se para a cidade com a esposa e os 3 filhos, José, Gabriel e Gustavo. Foi um dos fundadores do Clube da Árvore de Araçatuba. Integra a Academia Brasileira de Direito Registral Imobiliário. Católico e devoto de São Francisco de Assis. Administra uma área de soltura de animais silvestres em Guararapes. Mestre e doutor em Direito pela PUC São Paulo, também já atuou como professor de Direito Civil em Araçatuba e editor da Revista dos Tribunais. E na entrevista do dia, a repórter Suzy Faria conversa com o vereador Coronel Guimarães. Em pauta, a superpopulação de capivaras e as interdições de trânsito para a realização de obras e eventos. Confira agora. Agora, no Rádio Câmara, entrevista. O programa Rádio Câmara Online recebe hoje o vereador Coronel Guimarães. Seja bem-vindo. Boa tarde, vereador. Boa tarde, Suzy. É um prazer poder estar falando aqui na Rádio Câmara. Todas as vezes que precisar, é só chamar que a gente vem bater um papo com vocês. Inscrito no pequeno expediente da 21ª sessão ordinária do ano, o senhor ocupou a tribuna para falar sobre um assunto um tanto quanto diferente: a superpopulação de capivaras. Qual é a sua preocupação, vereador? A minha preocupação, quer dizer, não é só a minha preocupação. Eu fui procurado por um pessoal do agro. Eu estava num evento da Polícia Ambiental e o pessoal do agro veio conversar comigo. E entrou em pauta essa questão das capivaras, porque ela tem gerado um problema muito grande, essa superpopulação. Então está gerando problema para os agricultores, porque a capivara ela danifica as plantações, né? Está gerando um problema no trânsito, né, no deslocamento, principalmente em rodovias, que a capivara ela entra na rodovia. A capivara ela é escura, então é de difícil percepção. Não é um animal tão pequeno. Não é um animal pequeno, não é um animal ágil, porque ela não sai da frente, ela fica ali bem tranquila. Aí a gente fica com aquela imagem romântica, vamos dizer assim, porque alguém lá criou uma capivara, domesticou, tal, e gerou todo aquele problema. E o pessoal acha que a capivara é inofensiva. É inofensiva nesse sentido, né, de não trazer problema para a sociedade. Mas está se tornando um problema pela quantidade de capivaras que tem crescido muito. E a capivara ela não tem o predador natural dela, que seria a onça. A gente não tem quase onça. Tem, mas são pouquíssimas. Então acaba não tendo controle. E a capivara fêmea, ela gera 8 filhotes em 5 meses de gestação. Ou seja, em um ano ela pode ter 2 gestações. Agora você imagina isso aí reproduzindo sem ter predador. Então acaba gerando esse problema muito grande. Lá atrás a gente teve com o java-porco, regularizou. A capivara, pela legislação federal, pode abrir a possibilidade de controle, algumas autorizações. Só que essa autorização nunca aconteceu. E por isso que o pessoal do agro, a gente discutindo ali, eu falei assim, não, eu vou levar isso em pauta,
é uma gota no oceano, mas precisa ser discutido esse assunto, sim, porque está chegando numa situação insuportável. E sem contar que agora voltou à tona os casos de febre maculosa. Já foram registradas 5 mortes aqui no estado de São Paulo e a capivara é o animal hospedeiro do carrapato, que é transmissor da febre maculosa. Isso. Não tivemos nenhum caso ainda na nossa região, né? Mas é algo também a ser observado, né? Mas tivemos aqui, vamos dizer assim, relativamente próximo. Em Campinas houve várias... No estado. Você viu que a febre maculosa, ela não respeita a idade, não é tal. Você viu que adolescentes estão morrendo. Se pegar, eu não sei qual que é o termo, né, de técnico na área da saúde, mas a possibilidade da recuperação ela é pequena. Se pegar, a possibilidade do óbito ela é muito grande. Então a gente tem que ter essa preocupação do controle e tirar aquela imagem que eu falei romântica, um animalzinho, que ele é bonitinho, né? Você olha a foto dele ali, tranquilo, você parece estar naquele sossego dele ali, dela, né? Mas não é bem assim, não. A gente tem que começar a discutir essa questão do controle das capivaras. Então, o senhor recebeu essa demanda enquanto poder legislativo, o que pode ser feito agora, quais os desdobramentos, em parceria, inclusive, com o poder executivo, né? Exato, porque eu estou falando, a lei, ela traz a possibilidade do controle, da autorização. Mas eu acredito que essa discussão não avançou, então colocaram lá na lei e não avançou. Mas agora é o momento de se avançar, né? Então, a Câmara de Araçatuba é pequena, não, mas a gente discute aqui. Mas há possibilidade, inclusive, de uma comissão especial de vereadores para dar um start na quem discussão, sabe, né? Vamos ver, de repente pode avançar para esse nível, mas a gente tratando aqui... A Câmara de Araçatuba ela tem uma abrangência regional muito grande, né? Então as pessoas, as outras câmaras, as outras cidades, estão de olho naquilo que a gente discute aqui. E é sede de região administrativa também, tem o Parlamento Regional agora, né? E eu continuei o diálogo, a conversa com o pessoal do agro, falou, olha, aqui a gente está fazendo isso. E eu acredito que eles se comuniquem, eles falaram, liga lá para o colega da outra cidade, vamos fazer uma corrente, de repente, porque tem que mexer, ou tem que colocar a legislação para funcionar. Não precisa nem mexer na legislação, porque lá ela já autoriza. É só colocá-la em prática. Vereador, mudando de assunto, falando agora de interdições de trânsito para obras ou até para realização de eventos em nosso município. Esse foi tema de um requerimento de informações oficiais de sua autoria, recentemente discutido e aprovado em plenário. A Prefeitura já se manifestou a respeito do assunto e providências já têm sido tomadas? Já, a Prefeitura já me respondeu. Porque a gente tinha essa preocupação de... Qual era o problema, né? A demanda que o senhor tinha recebido. A demanda é que, às vezes, interditava-se uma via, né? Às vezes, uma avenida inteira ali, dos dois lados. Sem prévia comunicação. Sem prévia comunicação. E eu fui procurado, o pessoal falou, olha, a gente lembra que lá atrás, às vezes, colocava até faixa e tal. Aí eu questionei a Prefeitura dessa comunicação. E eu acredito que eles detectaram que estava havendo uma falha, eu recebi a resposta, e o que está na resposta a gente está vendo agora na prática. As interdições elas têm sido comunicadas com certa antecedência, está lá na página da Prefeitura, a gente tem visto na imprensa, tem se divulgado. Então eu acho assim, o resultado foi positivo. Até porque as obras elas são necessárias, né? Com certeza, não dá para a gente falar assim, lógico que o incômodo vai acontecer, né? Está acontecendo isso, está acontecendo. A cidade vai crescendo, já passamos dos 200 mil, né? Até que, enfim, esse IBGE nos reconheceu, né? Sempre teve essa discussão. Lógico, nós não queremos questionar o aspecto técnico, né? Exatamente. Mas já veio agora. Então, lógico que com isso vai vir o problema de trânsito, aumenta o trânsito. Em alguns lugares aí já há engarrafamento. Isso aí é consequência, não tem como. É natural. Como é natural, e a gente percebe isso em outras cidades, você ir deslocando, né, o comércio, né, os serviços, então não pode estar concentrado só no centro, porque você não consegue chegar no centro. Porque já foi motivo de discussão da minha parte, do nosso mandato, a questão que Araçatuba foi uma cidade que cresceu desordenadamente, então não teve muito planejamento. Não teve planejamento. Para esse crescimento. Aí quando eu até indico alguns pontos que você acaba vendo que é bem claro, bem nítido. Pega a Avenida Brasília, principal entrada da cidade, né? Ela vem como Avenida Brasília, vira Luiz Pereira Barreto,
Aí quando chega ali perto da Cristiano Olsen, uma quadra abaixo, era avenida, né, 2 quadras, era avenida vira rua. Já pensou se ela fosse uma avenida chegando até... Gargalo. Isso. Já pensou se ela fosse uma avenida chegando até a Praça Rui Barbosa? Como que não seria? Olha a imagem. Falta de planejamento lá atrás. Eu cito outros casos também. Você pega a Rua dos Fundadores, que em algum ponto ela é avenida, ela vira rua, como diz alguns aí, um samba do crioulo doido. Ela vai, em um ponto ela é rua, ali no Novo Moarama, ela é rua. Aí você atravessa a ponte, ela vira avenida. Aí quando você chega lá perto do Hilda, ela vira rua. Eu falei, gente, por que já não fez a avenida? Né? Alguém tinha que ter a visão, falar assim, vamos fazer uma avenida direto lá, mas não vai dar... O trânsito já é complicado, né? Isso. E aí vem as interdições sem prévia comunicação, piora mais um pouquinho ainda. Mas pelo menos a comunicação já está acontecendo, né? Graças a Deus, esse departamento que eu fiquei sabendo que a responsabilidade é da comunicação, da Secretaria de Comunicações. A responsabilidade nesse primeiro momento não é a mobilidade, às vezes é acionada, mas a comunicações tem que fazer o comunicado oficial. Está certo, vereador Coronel Guimarães, obrigada pela entrevista e até a próxima. Até a próxima, é sempre um prazer vir aqui, principalmente no bate-papo, né? A gente fica conversando e nós que estamos... 2 anos e meio, mas ainda somos novos, né? Vamos dizer assim. É sempre um aprendizado conversar com os funcionários mais antigos da casa. Rádio Câmara Online. E a partir da próxima semana, a Câmara de Araçatuba vai alterar o horário de expediente. Durante o mês de julho, o atendimento ao público será realizado das 9 da manhã às 4 horas da tarde. A mudança se deve ao recesso parlamentar, período em que não ocorrem as sessões ordinárias, aquelas realizadas normalmente às segundas-feiras. Até o final do mês, no entanto, se houver necessidade, a Prefeitura ou a Câmara poderá requerer a convocação de sessão extraordinária para a apreciação de matérias urgentes. Em entrevista ao Rádio Câmara Online, a presidente da mesa diretora, a vereadora Cristina Munhoz, esclareceu que os vereadores não estarão de férias. Muito pelo contrário, é um mês que o vereador mais trabalha, porque é onde ele consegue ter mais tempo para ele correr atrás, né, das suas demandas, ele vai conversar com a população, com seus eleitores, é muito importante aí que a população saiba disso. A gente está em recesso, quer dizer que não vai haver sessões nas segunda-feiras, mas o vereador, gente, pode ter certeza, trabalha muito mais nessa época, viu? O período de recesso parlamentar é definido pelo regimento interno da Câmara, entre os dias 16 e 31 de dezembro e nos meses de janeiro e julho. O mesmo ocorre em todas as casas legislativas do país. E a próxima sessão ordinária da Câmara de Araçatuba será a 22ª do ano. Está marcada para o dia 7 de agosto. E termina aqui mais uma edição do Rádio Câmara Online. A apresentação foi de João de Paula e Suzy Faria. Com trabalhos técnicos de Márcio Paiola. O Rádio Câmara é uma produção da Assessoria de Comunicação e Imprensa da Câmara Municipal de Araçatuba. Muito obrigado pela sua audiência e uma boa tarde. Boa tarde, um excelente final de semana e o programa Rádio Câmara Online acompanha o recesso parlamentar do mês de julho. Por isso, volta a ser apresentado em agosto. Até lá!